Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre neurofisiologia e também sobre cannabis. Deixar vocês se apresentarem. Eu sou Edson Barbosa, médico veterinário, farmacêutico, tenho residência em anatomia patológica, mestrado e doutorado em saúde animal na UNB, né? E já sou prescritor, né? E pesquisador também dessa área aí de medicina canamínica. E além de ser paciente também, né? Que quando a gente é paciente é mais fácil de você compreender os benefícios que esses medicamentos podem trazer, né? Doutor Lucas. Muito prazer. Obrigado, professor André, pela oportunidade. Professor Edson. Acho assim, não gostaria, né, de me apresentar, mas sou médico veterinário e no decorrer, acho que do tema, cada vez mais a gente vai ter a oportunidade de se conhecer melhor, sobre isso um pouquinho. Falando um pouquinho, né? O que é a neurofisiologia? Assim, bem básico, Isso é para a galera começar a entender. muito interessante, né, professor, quando a gente liga o sistema fisiológico do corpo com a neuro. É impossível separar isso, mas é possível a gente afunilar e conectar isso e entender melhor o papel do sistema endocannabinoide nisso, quando ele regula através da neurofisiologia a homeostasia do corpo e os demais sistemas neuronais, não é isso, professor Edson? Isso, como infelizmente, André, a gente não teve na faculdade, né, o sistema endocannabinoide na neurofisiologia, como a gente estudou o sistema glutamatérgico, GABAérgico, colinérgico, dopaminérgico, né, mas hoje, graças à velocidade que o conhecimento vem sendo produzido, né, então a gente sabe que o sistema endocannabinoide, diferentemente do sistema, né, neuronal clássico, em que o sinal vem de pré-sináptico a pós-sináptico, no sistema endocannabinoide a regulagem é retrógrada, né, então ela vai de pós-sináptico para pré-sináptico. Aí há uma liberação de um endocannabinoide, nesse caso 2-AG, ele reage no receptor CB1 do neurônio pré-sináptico, regulando a liberação. Então o pessoal fica meio encabulado que o sistema, né, endocannabinoide, ele regula todos os outros, né? Ele age, até brinco com o meu amigo Dr. Lucas, que ele age como se fosse um maestro, que regula vários instrumentos naquela orquestra, né? O sistema endocannabinoide ele regula vários sistemas, né, excitatórios e inibitórios simultaneamente. E Então, é muito interessante, André, que esse tema a gente conecta à maior área do professor Edson, que é a patologia. Então, a partir de entendermos a homeostasia do corpo, conseguimos entender processos relacionados a doenças e estudar, de fato, patologias que não só compreendem o sistema neurológico, mas sim envolvidos em todo um sistema fisiológico regulado por esse sistema, que é o maestro, ou válvula de escape, ou o volume, por causa da tal sinalização retrógrada, não é isso, professor? isso é maravilhoso você perceber, né, que isso daí é uma coisa recente. Se você for estudar aí, eu tenho livros norte-americanos de medicina veterinária canabínica que são de 2023, então são publicações recentes, não é coisa antiga. Então, infelizmente, muitos cursos de veterinária, muitos profissionais ainda desconhecem, né? E naturalmente, uma coisa que a gente desconhece, a gente tem mais, digamos, insegurança ao prescrever, né? Mas o que eu posso assegurar para os colegas e para os tutores é porque se você der uma dose a mais, o animal não vai ter overdose, né? Como é o caso de medicações como o fenobarbital ou outros anticonvulsivantes, que você tem que tomar cuidado com a dose, né? Os efeitos colaterais são transitórios e realmente a maioria, eles em 2, 3 dias, eles o próprio equilíbrio do sistema endocannabinoide do animal, né? Você vai percebendo que ele se adapta muito bem, né? Desde que você escolha o óleo e comece com a dose correta, né? Você vai colher os benefícios, sim, né, dessa medicina que vem trazendo tanto benefício aí, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Vamos então dar uma pincelada básica. Como é que é a base, né, neurobiológico desses medicamentos? Legal, pergunta boa.
Vamos imaginar uma situação hipotética que é verdadeira, tá? Mas vamos criar um organograma na nossa mente, onde a gente tem um sistema que ele regula os outros sistemas neurais. Ele não só excita ou recebe informação, mas ele, de fato, regula, né, ajusta esses sistemas neuronais. Esse sistema, basicamente, ele é formado por moléculas endógenas, que são os endocannabinoides, que o professor Edson disse, a anandamida e o 2-AG. Essas moléculas que o próprio corpo produz, tanto vertebrados quanto alguns invertebrados, como abelha, aranha, essa molécula, esses endocannabinoides, eles são recebidos, né, são de fato recebidos, recepcionados por proteínas G, presentes na membrana celulares, espalhados por todo o corpo. Essas proteínas, a ciência denominou de receptores CB1 e CB2. Então, esses receptores espalhados pelo corpo recebem essas moléculas e, a partir disso, essas moléculas são degradadas por enzimas de degradação. E elas, daí, vão fazer o efeito delas. Promovendo o quê? O ajuste do sono, promovendo... Lembra que é bimodal, né? Ela não vai fazer dormir ou ela vai te fazer acordar. O que o corpo precisa. Então, essa molécula vai agir ajustando o sono, ajustando a fome, ajustando a dor. O apetite, a dor, o humor. Não é isso? Perfeito. A partir disso, explicamos um sistema basicamente extremamente complexo de forma endógena. Temos, então, os fitocannabinoides, moléculas presentes na maconha, na cannabis, chame do jeito que você quiser, erva de Santa Maria. Para mim, isso é altamente inferior perto dos benefícios que essa medicação, essa planta traz para os nossos pacientes. Então, existem os fitocannabinoides presentes dentro da cannabis. Hoje a gente conhece mais de 181 desses fitocannabinoides. Cada um, de fato, vai ter a sua função isolada. Como aquilo que a gente estava falando, o THCV, ele regula a glicemia. O THC, ele é, sim, o melhor de todos os anticonvulsivantes. Anti-inflamatório. Analgésico. Então, propriedades isoladas. Eles todos juntos, CBD, THCV, CBDA, CBG, eles, juntamente com os graxos, outras moléculas presentes na planta, terpenos, flavonoides, eles vão causar o que é o efeito entourage. O que é isso? É quando esses fitocannabinoides vão, de fato, agir e ser recebidos no corpo por esses receptores CB1 e CB2, ativando eles, em todo o organismo, fazendo com que aconteça no corpo o que precisa ser ajustado. Então, é basicamente isso. Temos os endocannabinoides, os fitocannabinoides, e hoje também, professor, a gente tem os... Bom, professor, fala aí sobre eles. Se deixar, né? Porque tocou num assunto muito sério, né? A indústria farmacêutica criou agonistas canabinoides sintéticos 100 vezes mais potentes que o THC, André. E isso já está caindo na mão dos cartéis por aí, né? Infelizmente. E assim, um canabinoide natural, um fitocannabinoide, a gente ainda não tem notícia de overdose, né, de um ser humano por uso, né, de cannabis. Mas os canabinoides sintéticos, esses agonistas hiperpotentes, vale lembrar do ópio, que de onde se extraiu a primeira molécula da morfina, e hoje a gente tem o fentanil, que é umas 100 vezes... praga nos Estados e está Unidos. dando um problemão lá, né? Muitos jovens, infelizmente, né, sendo vitimados pelo uso abusivo dessa droga. Então, eu chamo a atenção de que os fitocannabinoides contidos nas plantas, nesses fármacos, né, eles não vão dar overdose de jeito nenhum. Podem dar, né, doutor Lucas, uma dose um pouco mais elevada de THC, o animal pode ter um pouquinho de ataxia, né, em coordenação, mas isso é transitório. 2, 3 dias com o fármaco, ele se adapta. Seja 2, 3 semanas, que seja 2, 3 meses. Segurança, né? Porque vale lembrar também, né, professor, o fato do efeito entourage. Quando eu tenho uma molécula sintética, ela não vai conseguir promover a regulação da homeostasia. E quando a gente tem um medicamento que é muito semelhante
as moléculas endógenas Isso. que regulam a homeostasia. Por que não acessar isso? Isso. Como a gente disse no começo, acho que cada vez mais isso passa a ser uma realidade médica, passa a ser uma realidade da ciência, e cada vez mais acessível e mais real. Então, é importante que a gente tenha mais momentos como esse para debater, para Exatamente. entender melhor e talvez, né, discutir, quem sabe, diretrizes. E tentar esclarecer um pouco mais, né, André, para quem ainda está inseguro, que eu costumo dizer que o canabidiol, o óleo de cannabis, as pessoas que vão atrás dessa medicina, ou elas vão pelo amor, né, já tomei um tarja preta, tomou um Zolpidem, tomou um Rivotril, não gostou do resultado, achou que no dia seguinte, quando eu fui desempenhar suas funções profissionais, ele não gostou, né? Então, normalmente, o pessoal que vai para o canabidiol ou para o óleo full espectro, também rico em THC, o pessoal vai pela dor normalmente, já está indo, tá. E o que eu ouço aí de pessoas também que são pacientes e prescritores, que você, quando trata o problema de um animal, indiretamente você promove o bem-estar daquela família. O cachorro, quando acorda com dor, gritando de noite, a menininha, pai, 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 isso gera uma tensão em toda a família, né, indiretamente. Então, se a gente consegue proporcionar um bem-estar para um paciente que tem dor crônica, por exemplo, né, que a gente já Crise viu de que... epilepsia refratária, que seja 30 segundos que ela não tiver uma crise. O proprietário acha bom demais, né? Não ver o tutor, só de não ver o animal sofrendo, ele acha muito bom, cara. E eu vejo também a questão de que no animal a gente não vai ter o efeito placebo, né? Isso, perfeito, que no humano, o humano não gostou da embalagem, ele já pode não ir com a cara daquele negócio. O animal, ele não vê se a embalagem é bonita ou se deram um brinde para ele quando deram aquele medicamento, né? Uhum. Então, uma coisa que eu digo, assim, que as associações de cannabis no Brasil, né, que é a nossa Abrapango, no caso, eles fazem trabalho, cara, que infelizmente que o SUS não está alcançando. A Abrapango tem um trabalho social aí, pacientes que têm inscrição no CAD único, né, doutor Lucas? Eles conseguir seu tratamento medicinal, Parceria com médicos de né? todo o Brasil. Parceria com profissionais de todo o nosso território nacional, apoio à pesquisa, né? Isso é muito importante. Tem muita associação pelo Brasil que só quer vender seus produtos, ponto, acabou. E a Abrapango não, eles investem em pesquisas de diversas espécies animais e até humanos, né? Que a gente estava falando, né, professor André, no começo. Hoje, a legislação no Brasil, para ter acesso a esses medicamentos, produtos, como eu disse, para mim é indiferente, para mim é importante, são os benefícios que eles trazem, não a forma que a gente rotula eles. Então, para ter acesso a esses medicamentos, hoje, pela lei no Brasil, existem 4 formas. As 4 formas de acesso, resumindo, todas elas precisam, de acordo com a lei, a receita médica. Por não haver ainda essa residência médica ou essa especialização regulamentada pelo Ministério da Educação, que seja, as leis, esses fatos, de fato, ainda gera um medo, gera um receio, mas eu vejo, né, professor Edson, que países extremamente evoluídos, como os Estados Unidos, como a Alemanha, hoje eles deixam de usar o antidepressivo, eles deixam de usar o analgésico, eles deixam de usar o remédio que coloca para dormir ou para emagrecer e, de fato, começam a usar uma molécula natural e a gente vê o CBD. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Se você perceber que no mundo moderno, problemas de ansiedade, insônia, né? Acredito que depois da pandemia Aumentou bastante. tomaram assim proporções assim enormes, né? Cresceram demais. E já segundo os índices que eu vi, aumentou aqui no Distrito Federal mesmo em 40% a prescrição de tarja preta, né, para a população. Então, na minha humilde opinião, se a gente puder substituir ou suplementar um tarja preta para reduzirmos a dose com um fitoterápico à base de óleo de cannabis, vai cair maravilhosamente bem, né? E com o tempo, se o indivíduo gostar, né, do resultado, ele pode investir até no desmame, né, no grupo que a gente participa de prescritores aí,
inclusive alguns dos grupos com médicos humanos, nós vemos notícias maravilhosas, André, de pacientes que só dormiam com Rivotril e Zolpidem, e hoje o cara está no óleo full espectro, CBD e THC a alta proporção, né? E o médico lá, o cara comemorando que voltou a ter qualidade de vida. Pacientes com fibromialgia, né? Que relatam que estão vivendo sem dor, não conheciam o que era a vida sem dor, e já tomavam, se a gente for falar da quantidade de medicamentos, né? E da dose de colossais de corticoide que essas pessoas tomam, né? E vocês sabem que o corticoide tem vários efeitos colaterais que ninguém gosta de desenvolver, né? Então, eu acho que o futuro chegou, né? A gente estava comentando no evento do Conselho semana passada que é uma coisa que já passou, como se fosse uma linha de chegada, que a medicina de cannabis ultrapassou, que não tem mais volta, né? Depois que os benefícios científicos começaram a ser divulgados, as pessoas começaram a ir atrás, e atrás, e atrás. E o que a gente está vendo é que muita gente de alto poder aquisitivo já está se tratando com isso, devido ainda ao alto valor dos produtos, né? Mas se Deus quiser, com o passar dos anos, né, aumentando a produção, quem sabe, né, uma economia de escala, a gente não consegue colocar isso aí no SUS e popularizar o acesso disso e diminuir, né, o incidente, né, com tarja preta, que você sabe que medicamento tarja preta, de vez em quando alguém quer provocar a própria partida e ingere de uma caixa. Se ele tomar um frasco do medicamento de canabidiol com THC, ele não vai morrer. E assim, para a galera entender um pouco, né? Os dois princípios ativos básicos é o THC E o CBD. e o CBD. Isso. Qual é a diferença básica deles? O THC... Eles se completam mais do que são diferentes. Seria né? como se fosse um yin yang. O THC ele é um agonista, né, da anandamida. Então, ele aumenta o batimento cardíaco, ele aumenta o peristaltismo, ele deixa a boca seca, né, dilata a pupila. Né? Mas aí, com o CBD, ao se ligar no receptor, quando você administra os dois juntos, o CBD, ele se liga no receptor CB1 e muda a forma como o THC age, né? Intensificando até a ação do THC de forma não dando os sinais clínicos que muitos pacientes não gostam, que seria a ansiedade, a sudorese, ataque cardíaco. Quando você mistura o THC com o CBD, mesmo em doses um pouco mais elevadas, você não tem esses Então, efeitos o importante colaterais. é que você tenha sempre a combinação dos dois. Isso. E na grande parte das formulações mundiais aí regularizadas, né, doutor Lucas, elas têm assim 1:1, 3:1, 4:1, 5:1. E aí vai depender do uso, do para que você quer. Isso, por exemplo. Da via da administração, né? Mas para dores, por exemplo, espasticidade, dor espástica, dor de fibromialgia, dor neuropática, a taxa de THC no óleo tem que ser mais alta do que uma pessoa que está tomando um canabidiolzinho para uma ansiedade leve. Eu até digo, professor André, via de administração, porque mesmo quando a gente fala de moléculas iguais, por exemplo, um óleo full espectro e uma inflorescência full espectro, a via de administração, ela influencia bastante, mesmo que todas as vias de administrações, de fato, sejam sistêmicas, né, interagem e atuam por serem fitocannabinoides, a via de administração é muito importante. Por exemplo, a gente fala sobre biotransformação, a gente fala sobre biodisponibilidade e, de fato, é importante a gente conhecer isso relacionado a gatos, por exemplo. A gente sabe que gato tem um problema muito sério de PIF. É importante, então, muitas vezes, a gente evitar a via oral. E quando eu utilizo a mucosa, por exemplo, ou seja, a mucosa nasal, ou a via inalatória, ou a mucosa auricular, esse nosso medicamento, ou essa nossa substância, ou essa nossa molécula especial terapêutica, vai direto para a corrente sanguínea, evitando o fígado. Então, isso me possibilita também utilizar doses extraordinárias de uma forma que eu não intoxique meu paciente. É muito importante que, de fato, a gente entenda isso e utilize da melhor forma, não é, professor? Com toda certeza. Por exemplo, há muito tempo atrás a gente só tinha o benefício dos óleos. Hoje mesmo um amigo que está se tornando paciente me mandou a receita dele
eu olhei, tinha games também. Hoje em dia já tem até como se fosse uma jujubinha Uhum. já, né? Nos Estados Unidos é muito comum, né? Mas a gente tem as pomadas, essas pomadas hoje em dia já tem pesquisas que relacionaram a atividade tópica do CBD semelhante a uma hidrocortisona, né? E o THC, o Dr. Lucas e algumas orientadas deles produziram um resumo esses dias, fizemos um experimentozinho, né, com bactérias e fungos, com Cândida pseudomonas, se eu não me engano, aeruginosa, com óleo em algumas concentrações, Coli e outros, né? Escherichia coli, e o óleo foi capaz de inibir 100% do crescimento desses micro-organismos in vitro. Então, veja bem, e nós só estamos falando aqui do CBD e THC, mas os terpenos, como o Dr. Lucas comentou, que é quem dá o odor, né? Nós temos aí o miceno, o cariofileno, limoneno, né? Por exemplo, o miceno já foi associado, quando a inflorescência é usada vaporizada, o miceno, cara, ele favorece a absorção do THC e do CBD a nível do sistema nervoso central, por aumentar a permeabilidade do sistema, dos vasos do cérebro para o THC e o CBD. Então, eu não entendo porque se a planta vem com terpeno, flavonoide e os canabinoides todos juntos, eu não entendo a vontade da indústria de separar isso, ao invés de nós já extrairmos o que a planta tem pronto. Né? Alguma coisa a gente ainda não compreendeu isso ainda, né? Muita gente também pensa, né, Bruce Edson, que acho assim, é unânime, né, né, Bruce André? Maconheiro é chapadão, é lerdão. Muita gente associa isso ao THC. Isso. Na verdade, né, Bruce Edson, a gente sabe hoje que esse efeito não é pertencente ao THC, é mais sobre CBN, né? essas propriedades também, os terpenos, o miceno, o Isso. limoneno, do que o próprio THC. Então, hoje a gente sabe que existem outros fitocannabinoides, como o próprio o CBN, que vem a partir da degradação do THC. Então, existem moléculas, essas moléculas elas ainda são transformadas, dependendo da via que a gente transforme. Ou seja, estamos falando de uma ciência altamente complexa. É uma ciência que, de fato, ela estuda e nos propicia saber o DNA celular. E uma novidade, assim, eu conversando com a professora Fernanda Velasco, da UNB, do Instituto de Química, esses dias, e uma coisa que eu vejo muitas pesquisas relacionadas apenas a CBD, THC, um pouquinho de pesquisa em terpenos, mas tem uma substância que é exclusiva da cannabis, nem outra planta tem, chamada canflavinas, que são flavonoides. E eles têm uma atividade maravilhosa, por exemplo, contra a inibição de crescimento de micro-organismos resistentes a outros antibióticos. Então, assim, pesquisar cannabis não é só falar de fármaco psicotrópico, né? É falar também de medicamentos precursores de, quem sabe, de futuras moléculas que poderiam ser utilizadas até como antimicrobianos ou antifúngicos num futuro não muito distante, visto que os micro-organismos estão ganhando resistência a uma velocidade muito maior do que nós conseguimos projetar novos fármacos. Né? Mas vocês acham também que às vezes pode ter... A gente tem um número de pesquisa crescente de uns anos para cá. Tem sim. Mas, durante muito tempo, houve-se um preconceito muito grande. Com toda certeza. E aí, com isso, se reduz a pesquisa. Isso. Exatamente por se pensar que mais na questão recreativa do que na questão medicinal. Isso. Vamos lá. Isso é muito importante. Acho que meu papel hoje, como diretor de uma associação que tem a liminar judicial, tanto para o cultivo, quanto para a pesquisa, quanto para o beneficiamento, e a dispensação desses medicamentos, André, é muito importante a gente falar, porque o nome da associação que eu carrego é Abrapango, Associação Brasileira do Pito do Pango. A gente está falando aqui sobre uma lei de 1830, que foi uma das primeiras, né, depois da Arábia Saudita, de fato, a proibir, a criminalizar a utilização da maconha. Quando a gente fala um fato curioso assim relacionado ao THC, em 1929, quando foi a proibição nos Estados Unidos, havia uma competição na crise sobre quem trabalharia e sobre quem não trabalharia. Negros, mexicanos, eles lá também conquistaram um espaço maior relacionado ao emprego.
e se destacaram. Eles fumavam o pito do pango, eles fumavam a erva de Santa Maria, e ali também houve uma proibição. Perceba que muitas coisas estão além do medicinal. Por exemplo, o Egito, como a gente falou, há mais de 5.000 anos, utiliza essa medicina nos gatos, né? No gado. Então, a medicina Ayurveda, há mais de 5.000 anos na Índia. São coisas, de fato, que, de alguma forma, ela vem se perdendo. E hoje a gente tem uma reviravolta disso muito grande. Existem mais de 7.000 estudos no nosso banco de dados da nossa associação que, de fato, demonstram, né, a utilização do SEC nesses processos terapêuticos. Então, a ciência hoje ela está muito envolvida, mas se a gente for parar para pensar, o SEC foi descoberto de verdade em 1990, né, é algo recente, não tem 40 anos. Então, a gente está, sim, num boom sensacional. Acho que igual o professor Edson falou, igual o professor Xande fala, né, o futuro já é o presente. Isso. E a gente está vivendo isso. De alguma forma, como eu não imaginava, assim, no meu melhor sonho, que a gente ia estar aqui conversando sobre isso, de peito aberto. Mas, sim, eu ia continuar prescrevendo para os meus pacientes, eu ia, sim, continuar atrás do que a gente tem hoje, que é o nosso HC. Mas a gente vê que não é só para a gente, né? A gente precisa, de fato, levar isso adiante, não é isso, pessoal? As pessoas, a gente tem que democratizar o acesso a essa medicina. Não é só porque eu já garanti o meu que eu vou falar, agora os outros é que corram atrás do de vocês. Então, se a gente puder popularizar, fazer chegar esse benefício a quem precisa, né, e gerar emprego, gerando imposto, isso é maravilhoso, né? Que o nosso Brasil precisa crescer. E eu acredito que isso daí chama valor, isso aí é valor agregado. A gente não está exportando nada in natura. A gente está exportando insumos farmacêuticos. Né? Tudo a partir da flor, você faz extrato, você faz óleo, você faz pomada. Se você quiser abrir, André, para mostrar. Então, assim, as pessoas... Eu estava olhando aqui Pode abrir, fica à vontade. Essa pomada, ela é vegana, só para te falar, viu, cara? Não tem... Eu estava vendo aqui a qualidade dela a composição. Né? Ela vem com vitamina E. Acho que quem consegue pegar aqui? Né? A gente vê o benefício em inúmeros pacientes operados pelo Dr. Lucas na clínica. Essa aqui, né? A gente já tem fortes indícios da atividade cicatrizacional dela violenta mesmo, muito boa. E antifúngica e antibacteriana já comprovada por algumas espécies, né? Quais são os principais usos? Dor, né? Eu vou falar alguns se eu esquecer. Graças a Deus o Dr. Lucas está aqui para nos socorrer. Mas como o Dr. Lucas falou, cara, esse sistema regula sono, fome, humor, peristaltismo, né? Temperatura corporal, pressão. A gente está acostumado, né, André, a falar assim, prescreve um anti-inflamatório, prescreve um antibiótico. A gente agora tem uma medicação que ela ajusta o sistema imune. A gente tem uma medicação que ela promove a homeostasia. A gente tem uma medicação que ela atua pontualmente como anticonvulsivante, como... a gente não tem um sistema límbico. Ele não está envolto relacionado ao nosso processamento de emoções e memórias. Isso. Então, a gente tem um medicamento que ele até pode-se dizer que extingue memórias aversivas e trata transtornos de estresse pós-traumáticos. É incrível o que a gente está falando. E de fato, sim, a ciência comprova em revistas como Elsevier, a Frontiers, trabalhos publicados relacionados a isso. Então, é um pouco sobre isso, né? A gente pode, sim, tratar de forma pontual dor crônica, enjoo, tratar nossos pacientes paliativos. Osteoartrite, se eu não me deixo esquecer. Conta para o professor André a história da professora Fernanda relacionada ao câncer. Né? De fato, ela começou a pesquisar a UNB devido ao câncer de mama e ela utilizar o óleo. Hoje ela pesquisa cannabis devido à cura, né, do seu processo neoplásico que ela mesma, né? Então ela foi a cobaia dela mesma, digamos assim, colheu os benefícios e hoje ela pesquisa a fundo, né, pesquisa científica bem profunda e séria das propriedades, né, dos fitocannabinoides. Ela métodos de extração, utilizações médicas e em produtos de saúde. Aí, mediante isso, André, eu acabo me confundindo.
se é uma medicação antitumoral, é uma medicação anticancerígena, ou é de fato o que a gente sabe? É uma medicação que regula a homeostasia. Então, ela controla a apoptose, ela controla o nascimento de novas células e o ajuste do que está errado no organismo. Porque deu certo nela, vai dar certo em todo mundo? Antibiótico dá certo em todo mundo? Não sei te dizer como as coisas funcionam. Mas um a mais, como é o caso dela, para mim já é muito legal, sabe? A gente podendo colher o benefício, né? A gente sabe que alguns tipos de câncer, sim, têm receptores que podem ser acoplados por fitocannabinoides, né? E a gente sabe das atividades, por exemplo, na regulagem das citocinas, né, dos fatores de necrose tumoral, interleucinas, que os fármacos à base de cannabis são capazes de regular no organismo dos animais e dos seres humanos. Dessa forma, eles atuam aí, inibindo processos tumorais, proliferação, inibindo dor, produzindo, né, analgesia, que ninguém gosta de ter dor, né? Como diz o Zeca Pagodinho, o dono da dor sabe o quanto que dói. Então, se a gente pode não come, tratar não dorme. tratar dor de um paciente correndo de AINES, né? Fugindo de anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais e de opioides que causam constipação e dependência química, né? Então, eu sou quando era menino, andava E muito... overdose fatal, né, professor? Eu andava muito de Ainda skate. tem esse problema. Eu não sei quem conhece o grande Bob Burnquist. E eu vi uma entrevista dele outro dia, né? Quando ele aparece na mídia, naquela super rampa lá, eu sempre procuro assistir. E ele dizendo que se não fosse a cannabis, ele certamente era dependente de opioide. Que as múltiplas fraturas, aquela rampinha que ele brinca Inventou na casa dele, né? aquela branquinha, aquela rampinha, quando ele se machuca naquela rampinha, natural que é uma luxação ali de ombro, uma fratura de costela. Ele disse que você chega na Califórnia, você tem farmácias à base de cannabis. Analgésico, para insônia, apetite. Né? Que se não fosse a cannabis, ele certamente seria usuário de opioides pela quantidade de dor que ele já sentiu. Né? A gente falou assim, né, sobre a utilização recreativa. Muitas vezes, eu acho que isso é um pensamento, acho que meio a partir daquela geração Rockefeller, sei lá, né, mano? Isso. Vai falar até que eu tô entrando mediante a... Mas o que que acontece? É importante, hoje na Suécia, por exemplo, antes do médico receitar o antidepressivo, antes mesmo dele receitar a cannabis, ele pode receitar para o paciente uma viagem. Uma viagem. Tem algo mais correto que isso que eu penso? Talvez eu não pense algo mais correto que isso. Acho que é baseado nisso. A gente precisa entender o mecanismo fisiológico, o mecanismo natural. Hoje a gente vê cada vez mais pacientes com antropomorfismo. Né, ansiedade generalizada que o próprio tutor desenvolveu e, infelizmente, o animal também captou um pouco daquilo, e é uma ou troca. até mais, né? E aí a gente tem uma medicação que ela atua regulando isso. Ela não é um ansiolítico. Exato. Ela é um regulador de humor. Né? Então, ela tenta promover o benefício. Por isso que, muitas vezes, ela foi, acho que respeitada nessa crise toda de tentar escondê-la, ela foi muito respeitada pela utilização em pacientes paliativos. E esse respeito é muito legal porque a gente vê isso também em pets, pacientes, né? Que a gente fala pets não convencionais, sei lá. Mas um benefício relacionado a pacientes em fases terminais, que até o final eles estão comendo, eles estão dormindo bem, eles não reclamam de dor. Muitas poucas vezes ficam enjoados. Fora isso, a gente ainda consegue utilizar o que eu falei, o corticoide, né, o outro analgésico, junto com essa suplementação. É importante que a gente aprenda também a utilizá-la. Não quero dizer que, pelo contrário, né, deixar de utilizar outras coisas. Mas hoje, assim, o que eu faço primeiro tentar ajustar essas moléculas para regular a homeostasia e depois tratar pontualmente o que tem que ser tratado, seja pela acupuntura, musicoterapia, porque, doutor Lucas, antibiótico terapia. Todos nós, doutores, fomos educados numa medicina alopática na faculdade.
né? Eu lembro que eu tinha seminário de acupuntura, seminário de homeopatia, mas eu fui conhecer a homeopatia mesmo dentro do curso de farmácia, que eu fui fazer a matéria, homeopatia, aprender a manipular homeopático, né? Então, a gente está aprendendo medicina canabinoide, né, tentando divulgar esse conhecimento para as pessoas se sentirem mais seguras, que eu acho que o caminho de quebrar esse tabu, André, não vai ser com violência, com agressividade, vai ser com esclarecimento, ciência de qualidade, trazendo segurança, né, para o paciente. Poxa, então posso dar 3 gotas disso, se eu quiser dar 4, ele não vai ter uma convulsão? Eu falei, não vai. Né? Durante a crise eu posso pingar uma gota a mais ou derramar um pouquinho, pode, não vai intoxicar, não. É aí que eu pergunto a respeito exatamente dessa questão dessa segurança. Né? Existe essa segurança de sobredosagem? Existe. As doses já, né, nos Estados Unidos, onde já é descriminalizada há muito mais tempo, desses livros norte-americanos, eles têm dosagem já super tranquilos, assim, cara, de 2 a 20 miligramas em dose terapêutica. Isso na farmacologia a gente chama de fármaco de alto índice terapêutico, em que a dose varia bastante sem que o animal intoxique, né? E a gente está acostumado com alguns fármacos na medicina veterinária, que tipo, um tiopental da vida, que você aumentou um pouquinho a dose, o animal vai. O próprio diazepam. O diazepam em excesso é um perigo, né? A própria morfina, que a gente não tem medo e acha Fentanil, que sabe como prescrever e acha que sabe que aprendeu na faculdade. O próprio acepran, a xilazina, a ketamina, né, André? De fato, a gente acha que acredita que sabe. Porém, quando a gente adquire uma prática como a de vocês, a gente vê que, de fato, cada caso é único. E cada vez que a gente vai anestesiar um paciente ou medicar ele, é uma medicina única. A medicina, quando a gente fala em relação aos canabinoides, de fato, sim, existem pesquisas que falam de 20 a tantas miligramas para tal espécie, de tantas e tantas miligramas para tal espécie. Mas não é assim que funciona. Isso é, mais uma vez, a padronização de algo que não tem como ser padronizado. Vai variar conforme o indivíduo. Exatamente. Então, fora às vezes, isso, um pincher olha pode só, tomar dose, né, doutor Lucas, de um elefante. É porque aí vai depender da quantidade de receptores que aquele indivíduo tem? Mais ou menos. Não só isso. Vai depender da via de administração e, mais ainda, da história de vida dele. Não é um sistema que está regulando o humor, não é um sistema que está regulando fome. A gente não tem fome igual. A gente não dorme igual. Mas então, só para não deixar esquecer uma coisa muito séria aqui, antes que eu me esqueça, me desculpa. Pessoal, procurar prescrever óleos que tenham um COA, um certificado de qualidade, de análise, né, feito por uma instituição séria. Eu não estou defendendo, eu quero prescrever só esse óleo. Não, se você mora em outro lugar, está mais barato para você prescrever aí da sua região, né? Mas procure uma associação, a Abrapango mesmo, só por exemplo, eles têm um certificado de análise de qualidade da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das universidades que nós sabemos que mais realiza pesquisa séria com cannabis no Brasil, né? Então, quando você compra um óleo dessa associação, você tem certeza de que realmente ali tem tantos miligramas do que tem dizendo no rótulo. Né? De flavonoide, de terpeno, do que vai influenciar na resposta terapêutica do paciente. Porque nós já ouvimos aí pacientes que trocaram óleo de uma associação para outra. Às vezes a pessoa, não, esse aqui é mais barato, R$10, você ganha, concorre a um carro no final do ano. Aí troca, às vezes, de empresa, e a gente vê o paciente reclamando do efeito. Olha, não vou mais, vou ter que voltar porque o animal voltou a ter o sinal clínico que o outro óleo estava cessando. Mas isso porque não existe uma padronização. Exatamente, ainda não está regulamentado. Tem gente comercializando óleo sem análise de qualidade feita por uma entidade séria, né? Porque existem laboratórios particulares que fazem análise disso, mas eu acredito mais nos laboratórios de universidades federais que realizam pesquisas, né? Que muita gente faz de HPLC, né? Uma cromatografia líquida. O pessoal da Abrapango faz de UPLC, uma cromatografia ultrassensível, né? Isso é um método de alta tecnologia que garante para nós pacientes, né, uma certeza de estar utilizando um fármaco de qualidade. E para nós prescritores entender o que a gente está prescrevendo. Isso é a partir daí daí é o mais importante, porque você consegue garantir uma segurança de tratamento. Justamente. A partir daí
a gente tem um próximo ponto. A gente sabe a qualidade, a gente sabe, por exemplo, aqui tem a parte de nanomoléculas, que aqui tem 75% de THC, entre outras coisas. A partir disso, eu tenho um paciente único. Como então usar isso? Não é isso, professor? O que a gente fala que é começar sempre do menor Isso. para o maior. A gente não precisa ter pressa de falar assim, você vai começar com meio ml e está resolvido. Não é assim, meio ml de 12 em 12 horas. Não, a gente vai ajustar. Por exemplo, todos os nossos pacientes hoje no Centro Universitário CESP, que atendemos na clínica, em 15 dias, eles precisam ter um ajuste de dose. Temos pacientes que eles são acompanhados há mais de 1 ano e meio. As doses são ajustadas. A gente precisa de um farmacêutico, do enfermeiro, presente, de um técnico, porque somente como profissional único da saúde a gente não vai dar conta. É uma equipe multidisciplinar. Uhum. Precisa, sim, de uma estrutura. E quanto mais tivermos essa estrutura, a gente sabe que melhor vai estar o nosso paciente e o responsável por ele, né? Sim, e aí a gente entra na questão da criação dessas especializações, Exatamente. para que você possa preparar quem vai Profissionais, prescrever. exatamente. Padronizar e preparar adequadamente esses prescritores para daqui uns dias a gente não ter, desculpa a palavra, charlatanismo envolvendo, né, curandeirismo e por aí vai. A pessoa vendendo gato por lebre por aí, né? Então eu acho que o Conselho já vem de um tempo fomentando aí políticas dos RQEs, né, dos requisitos de qualificação e especialização aí de determinadas. Mas a gente ainda estava conversando, debatendo outro dia sobre quem é que vai, né, normatizar a prescrição de cannabis. Se ainda a gente ainda está pesquisando de regulamentação. Por séria, exemplo, né? comparando com a medicina humana, né? Acho que em Bom modelo exemplo. translacional a gente consegue um servir de utilidade para o outro servir para um. Por exemplo, na Alemanha que a gente estava falando, na Austrália e Nova Zelândia são coisas praticamente até iguais. Em questão financeira, em questão de importância de saúde, até muitas vezes o veterinário até se sobressai. É importante a gente falar sobre isso, uma vez que a quem compete isso? Se na medicina humana não existe de fato uma residência médica, é a área do neuro, é a área do endócrino, é a área de quem? É importante a gente entender que agora a gente entra numa nova Etapa, né? uma nova etapa, uma nova oportunidade de renascimento da nossa medicina veterinária como um todo, em se unir, em transformar a medicina, entendendo a nossa importância nesse papel gigantesco que a gente, de fato, domina mais de 99% dos pacientes que são beneficiados por essa medicina. Fora isso, servimos sim, né, como modelos translacionais entre humanos e animais. Como dizia Luiz Pasteur, a medicina humana cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. É sobre isso. E a aceitação? Porque, obviamente, a gente está pensando assim, pacientes que já tentaram muita coisa e partem para uma possibilidade. Isso. Né? Verdade, André. E como que é a aceitação? Porque, como eu falei, ainda existe muito preconceito. Querendo ou não, com ainda toda tem certeza. muito preconceito. Tem. Eu tenho uma cliente orientada, né, que eu não vou citar nomes, mas a gente começou a trabalhar com o óleo e a pomada no cachorrinho dela. É um animal com doença autoimune, em que corticoides em altas doses, tanto oral quanto tópico, já não traziam o resultado no controle das crises de doença autoimune. Talvez o pai ex-delegado, né, conservador, posso assim dizer, no começo foi baseado nas evidências científicas. Você falava com o cliente, ele torcia o pescoço para cá, torcia para lá, mas enfim aceitou. Depois de 2, 3 meses no tratamento, ele me liga depois assim, tecendo elogios, né, dizendo que
realmente não sabia do efeito do negócio, que o negócio realmente era mágico e que se ele podia tomar até umas gotinhas que ele estava com dor de cabeça. Brincadeiras à parte, eu falei com ele, falei, ó, a parte de animal o senhor deixa comigo, mas para o senhor eu indico um médico humano e o senhor vai fazer a prescrição certinha com ele, se o senhor assim desejar também. Né? Então, ele, ao perceber os benefícios que o animal dele realmente tem uma amizade muito grande com o animal dele, né? Ele percebendo os benefícios, digamos assim, ele deu o braço a torcer, cara, pelos efeitos. Realmente ele pagou para ver. Mas eu concordo sim com você, em grau, gênero e número, ainda tem muita gente, né, gente boa, gente de bom caráter, que ainda suspeita de que o animal vai ficar na brisa, não sei o quê. Conversar sobre isso é muito legal, né? Porque você pensa assim, Acho que tá chovendo. o médico, o pesquisador, ele, de fato algum, ele pode ter preconceito. Ele tem que buscar o saber e Isso. aplicar ele da melhor forma. Isso. É muito entendível que a gente recepciona humanos que são responsáveis pelos nossos pacientes. Isso. É muito entendível que eles tenham, sim, preconceito. É muito entendível que eles venham pra gente cheio de estigma. É muito entendível que eles venham com muitas pedras. Tudo bem, eles não são obrigados a saber e nem estudaram tudo que a gente estudou. É para isso até que a gente está aqui. Conversando com eles, e é para isso que a gente deve servir eles como profissional. Baseado nisso, a gente também tem o dever de explicar. Olha, você pode usar um opioide que seja para neuralgia, ou você pode usar o THC. O opioide, você vai aumentar a dose, vai chegar uma hora que ou não vai fazer efeito, ou ele vai morrer por overdose, ou vai detonar o rim, o fígado, o que você Constipa, quiser. tem uns efeitos assim. Mas aí tem a questão do efeito cumulativo, no Isso. caso do opioide. Isso. Sim. É isso que eu estou falando. A gente tem o papel de explicar isso. Percebam que a gente aprende isso na faculdade. E a gente não explica quando a gente prescreve um opioide. Mas a gente deveria falar sobre. Quando prescrevemos um corticoide, como o senhor falou, professor, a gente também deveria falar tanto de benefícios e malefícios que podem ocorrer. Com certeza. Certo? Pensando nisso, acredito que a cannabis, sim, com o passar do tempo, um tempo bem curto, ela vai ser o primeiro medicamento de escolha. E a partir daí, os outros virão. Mas, ainda assim, como disse, tem o preconceito, tem a não vontade. Já aconteceu casos lá da pessoa falar, eu não vou passar maconha pro meu cachorro e sair. Mas ela voltou. Eu fui no médico, ele prescreveu, pediu para vir aí. E a gente recebe com o maior amor do mundo. As que não voltarem, a gente reza e torce igual para que fique bom. Mas eu entendo. Muito sobre isso. Eu entendo uma coisa que o André está dizendo, a empatia assim, que nós temos que ter com nossos clientes, no caso da gente que é prescritor. Porque, por exemplo, o neurologista alopata prometeu para o cara que ele ia usar aquele anticonvulsivante clássico, top das galáxias. Ia segurar. E ia melhorar a convulsão do cachorro dele, cara. Então, quando ele vai procurar o doutor Lucas, outro prescritor, ele já vai com o pé atrás, porque prometeram para ele e não cumpriram. Entendeu, cara? Já aumentaram 2 vezes a dose do benzodiazepínico, do fenobarbital. Eu tenho uma orientada minha que o cara já associou antidepressivo com fenobarbital e o cachorro continua e ele estava insistindo em aumentar a dose do antidepressivo. Eu falei, aí já não tem mais rim, não tem mais pâncreas, não tem mais fígado, chega pra gente como aí milagreiro. chegou quando a colega descobriu do canabidiol, questionou o profissional. O senhor prescreve? Ela falou, não prescrevo. Então tá bom, ela trocou de profissional. E o cachorro hoje, tiramos o antidepressivo, reduzimos o anticonvulsivante, 5 óleas BID. Né? De manhã, 5 gotinhas de óleo, 5 gotinhas de manhã. Já vem assim há 7, 8 meses. E ela não pensa em voltar para altas doses de anticonvulsivante. A dose que a gente ficou pouquinho tá ótima. Tem meses que o animal não apresenta mais quadro de coleção. Então não sofre ela, não sofre a filha, o marido vendo a cachorra naquela situação constrangedora, né? Eu acho que nós veterinários temos que se atualizar. Temos um fármaco novo no século XXI, por que usar o do século passado?
Do século XXI, que na verdade está presente há milênios. Há milênios, né? Uma sabedoria milenar. Por exemplo, a vantagem que temos hoje, que a gente sabe que talvez a gente não tinha há 30, 40 anos atrás, como a gente falava, é a possibilidade de isolar uma molécula como essa, o CBN, que a gente estava falando antes, né? E trabalhar o sono, trabalhar a ansiedade em gatos. Com estudos robustos, a gente tem certeza da eficácia, né, desses medicamentos. A partir daqui, que eu sei que eu não vou trazer efeitos colaterais adversos, que de fato Induzem vão causar química, óbito né, com outros ou fármacos. dependência química, a partir daqui eu posso botar outro daqui a sei lá quanto tempo, mas hoje eu tenho feito muito isso. E não tenho precisado usar o Zolpidem, aquilo que a gente vem conversado, baseado nisso. Para quem não está entendendo o avanço da tecnologia farmacêutica nos olhos, eu lembro quando eu era garoto, cara, o pessoal queria mexer em carro e botava carburador. E lançou a injeção eletrônica. Aí o povo dizia, esse negócio de injeção não presta não. Quem gostava de carburador dizia que injeção não prestava. E hoje quem não mexe com injeção parou de trabalhar. Agora chegaram os carros elétricos, híbridos. Isso não presta, né? Aí o pessoal diz que não presta. Eu sou meio reticente com esses carrapilha. Não vou mentir, não. Não, para você ver. Tem que ver o meu, que ainda não chegou nesse automático. Aí você vai ver que daqui a 40, 50 anos, se nós estivermos aqui, acredito eu que grande maioria dos carros vai ser dessa natureza. Uhum. Então, acho que a questão é a gente se adaptar às novas tecnologias que estão pintando aí. Né? Tem veterinário ainda que opera no bisturi, outro já no bisturi ultrassônico. Uhum. Né? Então, tem gente que eu acho que a gente tem que se adaptar às tecnologias, senão nós ficamos para trás. André. Sim. Por isso que eu perguntei a questão de... Porque o primeiro episódio que a gente gravou foi sobre o canabidiol. Foi há 3 anos atrás, né, Anca? Quase 4, né? E exatamente uma das coisas que a gente comentou foi exatamente isso. A falta de pesquisa e de incentivo à pesquisa. Você vê que 3 isso anos, mudou bastante. Graças ao bom Deus. Né? E eu acho que também, em parte, por conta do que se foi descoberto ao longo do tempo. Isso. E com a redução desse preconceito, inclusive com as associações. Exatamente. Como eu te falei, se você vai atrás do trabalho das associações, você vai ver que eles estão alcançando, né? Eu brinco que a associação tem tentáculos que alcançam aonde o SUS não alcança. Né? Que tem muitos pacientes aí humanos hoje que não tem mais convulsão graças a óleo de associação. E a gente vê de vez em quando na imprensa determinados... Autistas, né? Que não verbalizavam, cara. Você imagina um pai e uma mãe que tem uma criança que não interage vocalmente e começa a tomar 2, 3 gotas de um óleozinho, o moleque volta do colégio conversando, o pessoal fica abismado. A gente hoje, né, André, a gente tem a oportunidade de prestar mentoria, não só prestar mentoria, mas também de aprender com médicos humanos do mundo inteiro. E, assim, o feedback que a gente tem é sempre muito positivo. A gente acha que o nosso paciente aqui, ele tem crise de ansiedade, dermatite e lambedura. Imagina uma criança de 8 anos, ela se automutilando. É um pouco sobre isso. Não é sobre ser sensacionalista, muito pelo contrário. É sobre ser real. É sobre entender que o que a gente ouvia lá, às vezes, eu não ouvia isso da minha avó. Minha avó já aplicava a planta como medicina na minha vida. Mas eu entendo que pessoas diferentes de mim veem a planta como, sei lá, coisa assim, extraordinariamente maléfica. E a verdade é que existe sim uma indústria, existe sim um comércio, existe sim um padrão comercial que implica nisso, né? Em trazer esse estigma, como a gente estava falando do Pito do Pango. E hoje a gente tem a oportunidade de renascer, de começar novamente, baseado não só em estudos, mas numa medicina de 5.000 anos atrás, empregando tecnologia nisso, empregando agregado, saber. Gerando emprego, produzindo riqueza no nosso Brasil. O Brasil hoje, desse tamanho, seria um dos maiores produtores do mundo, Seria, exportadores. será porque a gente conversando com a doutora Daniela, que é a nossa ilustre veterinária que está liderando os projetos de cannabis aqui na Embrapa, tivemos o prazer de conversar com ela semana passada. Graças a Deus, né, a Anvisa demorou quase 12 meses para autorizar a Embrapa a pesquisar, né?
A gente conversando com outros professores na semana passada, achamos que 12 meses foi um prazo bem extenso, né, para a Anvisa liberar a Embrapa para, né? E a O doutora mundo Daniela não falou, para, né? O mundo continua. os nossos concorrentes aí no agronegócio, que a doutora Daniela bem enfatizou na palestra que ela enxerga a cannabis como um commodity como outro qualquer, mas que nós não devemos apenas exportar coisa in natura. O Brasil tem que virar, agregar valor, né? E quando a gente agrega valor, a gente emprega, gera imposto, produz tecnologia. Eu comento muito com o Dr. Lucas que publicação científica é um negócio muito importante, divulgar os achados científicos da sua pesquisa, mas hoje em dia o Brasil está precisando muito de inovação tecnológica e nada mais do que produtos aí, né, com Nos espécies gerem patentes. que vão gerar patente para o Brasil. Isso daí vai trazer riqueza intelectual para o nosso Brasil. Eu acredito muito na produção de conhecimento intelectual e patente para tirar o Brasil dessa crise que a gente está se encontrando atualmente, né? Se Deus quiser, os jovens vão voltar a ter interesse pela ciência A e gente vão também... aprender que pesquisa é que produz patente, inovação científica e tecnológica. Engraçado esse tema, né, professor Edson, que quando a gente fala da Embrapa, da professora Daniela, professor Flávio, Professor Flávio. engloba também um tema muito interessante que é relacionado à fitorremediação do solo. Isso. A gente sabe que países hoje da Europa não têm condições de produzirem carne, produzirem alimento e necessitam de outros países. Quando é um mercado que envolve várias coisas e quando a gente tem um medicamento, uma planta que ela age, né, melhorando o solo, gerando emprego, melhorando as nossas nascentes e atuando em toda uma cadeia alimentar, de projeção econômica, de beneficiamento. Contar para os nossos telespectadores que nas pesquisas que a gente descobriu esses dias, André, a planta da cannabis é capaz de absorver certos metais pesados, livrando o solo desses metais pesados. Legal. Inclusive lá em Minas, naquela região lá em que houve o desastre, né? O pessoal já estava vendo, analisando já a possibilidade de que poderia. Então não é uma frente, né, apenas para... Essa planta não se produz apenas remédio com ela, se produz fibra vegetal de excelente qualidade. Aquela história dos ruminantes lá que estavam ingerindo uma das atividades do THC dentro do rumen, que foi capaz de inativar o metano. Então isso daí tem muita coisa para a gente... Com a liberação da pesquisa da planta pela Embrapa, vocês vão se surpreender com a quantidade de estudos científicos. Ainda não veio nada, né, sobre isso. Ainda vai sair muita coisa boa, se Deus quiser, para o nosso Brasil. Né? A Embrapa, embora não tenha uma escola de pós-graduação, os professores da Embrapa prestam orientação de mestrado e doutorado em universidades federais. Isso é maravilhoso, né? Justamente buscando inovação tecnológica científica e patentes. Né? Acho que a palavra-chave para o nosso E aí eu Brasil... pergunto isso, como é que vocês acham que vai ser daqui a uns 10 anos? Maravilhoso, cara. A gente... Sabe por quê? Porque nós temos... Eu ouço, André, o povo falar assim, a tal espécie da Europa tem a potência YX. Eu falo, imagina no sol do Brasil. Imagina com o solo, né, com a nossa agricultura moderna. Né? Será que a cannabis não vem com tudo aí para a gente realmente se tornar uma potência, né, desse setor e gerar muitos empregos e dividendos e conseguir aí, nessa forma, né, contribuir com o crescimento não só intelectual, mas também financeiro do país, né? Estamos passando por um processo de renascimento, como eu disse. É um marco de virada. A verdade que, assim, a gente está aqui falando sobre isso já além dos meus sonhos. Porém, o que eu acredito como cientista, como pesquisador, como diretor, um dos diretores de uma associação que produz medicamento à base de cannabis, de fato que o futuro é um emprego da tecnologia a esse medicamento. Isso. Por exemplo, a gente não disse sobre esse medicamento atuar em processos como extinção de memória. Anticorpos monoclonais, eles de fato atuam direcionadamente. Quando a gente tem um emprego da tecnologia mediante a moléculas que atuam num DNA celular, as possibilidades são infinitas. Como o professor Edson disse, a professora Daniela ela já enxergava isso na Embrapa há mais de muito tempo atrás, que é a luta dela lá. A gente fala que
demorou 1 ano para sair o pedido. Imagina há quanto tempo ela lutava antes de, Sim. né? Então, é incrível isso. De fato, muita coisa vai acontecer para o futuro. É uma medicina que agora não tem mais volta. O emprego da tecnologia empregada não tem mais volta. Ela abriu porta para diversos outros sistemas serem conhecidos. Então, acho que a partir daí é realmente como o professor Edson disse. A Tailândia, né, ela era pena de morte. Hoje ela investe basicamente o turismo, a Turismo canábico lá economia é toda, enorme. a medicina toda dela é voltada para esse tema. Não quero dizer que a gente tem que excluir outras coisas, longe de mim, pelo contrário, mas sim entender que aqui também é um caminho possível e um grande caminho como um todo. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, Los Angeles, Califórnia, legalização lá já faz algum tempo, né? E esses dias uma colega me contou que foi com a família para lá, mostrou umas fotos assim. Você parecia que estava em São Paulo, assim, aquele monte de morador de rua, assim. E não eram viciados em cannabis, era o fentanil e a metanfetamina. Você vê. Então, assim, essa história que eu já ouvi o povo lá, se descriminalizar, o povo vai ficar em todo lugar. E não sei. Rapaz, será que é assim mesmo? Porque em outros países a experiência no resultado não foi esse. Né? Então a gente tem que olhar com cautela, né? Com muito cuidado, para a gente não se posicionar de maneira equivocada, né? E contra uma medicina que está aí, como diz o Lucas, milenar. Isso daí eu já ouvi em cursos que eu fiz, de que acharam resquícios de cannabis dentro de vasos subterrâneos na Índia que datam 10, 12 mil anos atrás. Cavalos dos espartanos que se machucavam, diz que tinha cannabis já na horta, né, de Esparta, não para uso recreativo, mas para as feridas dos cavalos que se machucavam, as lesões dos cavalos, eles faziam infusões e aplicavam nos cavalos. Então, essa planta medicinal já foi descriminalizada pelo Criador há milhares de anos na humanidade. Os governos sucessivos da Idade Moderna que começaram com esse negócio, né? Então, acho que agora, com a permissão da Embrapa de pesquisar, isso aí vai gerar muito conhecimento, muita tecnologia, muita inovação. E, se Deus quiser, cada vez mais no Brasil, os nossos clientes vão ter produtos à base de cannabis, de qualidade, né? De genéticas conhecidas. Como eu falei a você, o valor agregado. Em vez da gente exportar para comprar o produto manufaturado dos outros. A gente, quando está falando sobre isso, a gente está falando também sobre uma medicina de resistência, né? Com certeza. E assim, quando... É que nem eu falei, é muito importante a gente entender que quando o médico prescreve para a gente férias, ele está sendo, sim, um excelente médico e promotor da saúde. Quando falamos sobre a utilização recreativa, é impossível a gente não falar o tanto que é gostoso a gente sorrir, o tanto que é gostoso a gente relaxar. E todos os outros sistemas, de fato, eles precisam de que aconteça isso com o nosso organismo. Muitas vezes, a gente implica hoje numa sociedade que você não pode sorrir, que você não pode tratar bem, que você tem que ser de tal forma e trabalhar de tal forma aonde a cannabis ela quebra esse padrão. Ela quebra esse paradigma. E isso carrega, sim, muita coisa. Mas quando você vê aquela mala de remédio que você deixou do seu paciente de usar, ou que sua mãe não usa mais, ou que seu filho parou de ter crise epilética, ou diminuiu a 120 no mês, você não vai deixar de usar outra coisa. Com toda certeza. Então, assim, acho que o futuro é realmente atualizar-se, né? Essa é a palavra correta. Não é à toa que as associações estão crescendo, realmente, né? de fato, viver isso, porque é a medicina linda, né? Que você cuida para ser cuidado. Certeza. Né? Bom, caminhando já para o fim, senão a gente fica aqui até amanhã e a Ianca vai ficando brava comigo. São perguntas rápidas, tá? Tipo Marília Gabriela, bate-bola, jogo rápido. Um Com a salva o outro. lataria muito piorada. Um salva o outro.
Qual que é o animal favorito de vocês? Macaco. Eu gosto de cão e gato. Cão. Qual animal você seria? Macaco. Não vale macaco? Cachorro é SRD. Eu seria um lobão daquele que fica pouco. Um lobão. Lobo-guará. Quais que são os maiores desafios de trabalhar com essa questão da neurofisiologia e cannabis? Acredito que, de fato, é você estudar muito. Ficar várias noites sem dormir, você abrir mão de muitas coisas. É você, muitas vezes, botar o seu na reta para você ser julgado, você se expor. Mas é extremamente gratificante, né? Acho que tudo na vida Tem é preço. difícil, ainda mais quando você escolhe uma guerra que é ser médico veterinário, que você já está lutando contra a morte, você já implica numa série de fatores. E agora a gente também entra numa batalha social, a gente entra num quesito que a gente falou aí, é multidisciplinar, né? Então, acho que a maior dificuldade de verdade, hoje, quando a gente fala sobre isso, são as leis. Elas, muitas vezes, como o professor Edson falou, a Embrapa já era para ser referência no mundo relacionado a isso daqui que a gente está conversando. Não que ela não vai ser, ela tem, lógico, pesquisadores, mas a lei ainda atrapalha. Tem gente que acha que quando a gente está aqui falando de maconha, a gente está cometendo o maior crime do planeta Terra, sendo que, de fato, a gente está dentro da lei. Não só isso, a gente está promovendo ação pública de saúde, e de informação, e de educação, e de possibilidades. Então, é um pouco sobre isso. Acho que daqui a pouco essas coisas, de fato, vão ser transformadas. Para mim, eu acho que é a ignorância mesmo e o preconceito, André. Eu acho que é o mais difícil, mas eu acredito que com pesquisa robusta, conhecimento de qualidade, devagarzinho os tutores vão se sentir mais à vontade e vão procurar veterinários que trabalhem, né, e que tragam segurança também e transparência, né? Que, como o Dr. Lucas bem falou, não existe tratamento sem acompanhamento clínico, né? De vez em quando tem gente que quer passar um fármaco que vê o cachorro só ano que vem, não. Se possível, semanal, se o cliente mora longe, quinzenal, mas tem que ter acompanhamento, né? Então, eu acho que é só o esclarecimento mesmo que a gente vai quebrar essa ignorância. Um sonho. Obrigado demais pela oportunidade, né? Pô, um sonho. Assim, de verdade, ser útil, cara. Esse eu tenho um sonho desse, assim, desde pequeno, mas se for falar assim, porque parece ser bem clichê, né? Mas me faz bem ser útil, me completa, me faz ser feliz. Mas se eu fosse falar assim, um sonho extra um sonho pessoal meu, é ter um barco, viajar o mundo inteiro visitando as academias de jiu-jitsu e escrevendo um livro, meu. Eu queria poder trabalhar só com planta e com animal, só isso, o resto da minha vida. Se vocês pudessem ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu queria ter o faro do cão. Eu acho que a característica assim, que eu mais gosto de todas é o fato da lealdade dos canídeos. Esse aí, ela é a honra do samurai, acho. Essa aí é a que mais me... Um filme, desenho ou série que tem algum animal que vocês gostem? Desenho. Qual? Uma série que tinha antiga, quando era moleque, meu pai assistia, do Rin-Tin-Tin. Aquele pastor que era danado lá da guarda americana. O Pica-Pau é maneiríssimo. Pica-Pau é massa, né, cara? Aí eu te digo, a gente cresceu assistindo a porra do Pica-Pau. Passava todo mundo pra trás. Era o bicho mais safado. Pilantra, enganava todo mundo. Até no Zé Curubu ele passava a perna. Pica-Pau terrível, mano. Não é possível. E nem por isso nós somos uma geração perdida. Exatamente, cara. Perfeito. Ótima correlação. E qual que é a melhor parte de trabalhar com... A gratidão dos animais. Eles são animais verdadeiramente gratificantes. Quando o olhar deles, tem olhares que gritam, né? Quando você consegue realmente proporcionar a ele alívio da dor, alívio do sofrimento. E ele entende, parece que os animais entendem que a gente está querendo ajudá-los, né? Essa gratidão é maravilhosa, né? Isso é lindo.
Quando você perguntou assim, o que você não mais gosta, quase que eu falo humanos. Aí agora que você perguntou o que você mais gosta, eu vou falar assim, é humanos, cara. Acho que vai até surpreender meu pai, quem convive muito comigo, mas esses momentos aqui que a gente está vivendo, eles têm dado um significado muito maior à minha vida do que, de fato, eu fazer uma cirurgia, de fato, de que eu fazer uma receita, esses momentos aqui, eu estar com amigos, falando sobre o que eu Divulgando gosto, conhecimento levando a quem quer a quem a precisa, muitas oportunidade, vezes. né, de talvez ser beneficiado como a gente Com certeza. por coisas boas que a gente passa todo dia. Então, é sobre isso. É sobre estar perto de humanos como vocês, que, mano, isso aí Desejar o próximo pra E gente. qual que é o maior então, mito? que o THC é ruim. Porra, esse mito. Ou que maconheiro é preguiçoso, porra. Né? Acho que esses dois aí, não sei quem Deus ganha. me Né? livre. O medo é a regulamentação retroagir. Eu acho que talvez, né, como essa história que eles iam querendo aí taxar uma planta com 0,3% de THC num país tropical, com esse clima maravilhoso, né? Mesmo que você compre uma genética com essa quantidade que veio dos Estados Unidos, num solo brasileiro, com o solo brasileiro, ela vai passar facilmente desses limites, né? Você liberar ou proibir uma planta com um limite de uma substância nela contida, eu acredito que não seja o melhor, né? O melhor, digamos assim, o melhor quesito para você liberar ou não a planta. Sim. Ainda mais E- por ser uma molécula especial. E qual dica que vocês dariam para os veterinários que querem seguir nessa área? Estuda bastante, Estuda muito. se prepara para lidar com tutores frustrados, como a gente comentou aqui, que muitas vezes o tutor ele já vem de um neurologista 5 estrelas e ele está indo para você, muitas vezes com muito mais desconfiança do que ele foi no primeiro, porque o cara prometeu para você, vai passar essa confusão, minha filha, isso aqui é o melhor anticonvulsivante que tem. E o paciente não resolveu. Então, essa empatia de estudar, de se colocar no lugar do tutor, a gente nota que as pessoas mais novas não têm muita paciência com idosos. E hoje, muitos idosos eu percebo que são proprietários de animais e têm muito cuidado com esses animais, levando eles frequentemente à clínica. E amigas da minha mãe mesmo, que é uma idosa, já comentaram comigo assim, nossa, fulano de tal clínica, depois que pega o dinheiro da gente, mal responde as perguntas que a gente faz, ou é extremamente fria. Né? Então, eu acredito que a empatia seja uma característica muito importante do veterinário do século XXI. Saber ouvir o cliente e se colocar um pouquinho no lugar dele. Acho que assim, rapidinho, né, assim, colegas, acho que penso quando vocês escolhem esse estilo de vida, que é cuidar, seja qualquer área dentro da medicina veterinária, exige de você a humildade, de fato, você buscar o que é melhor para o seu paciente. Como você alcança isso? Estudando, buscando vivenciar, ouvindo colegas, se reinventando. Então, buscar isso, eu acho que é o primeiro fato. E entender o que o professor Edson uma vez, cara, a gente faz reunião, André, com médicos, com veterinários de todo o Brasil. E uma vez esse cara, ele pegou acho que pós-doutora, de um professor que é assim, cara, quando você tem que ver ele, você baixa a cabeça, daquele jeito, né? A gente veio de federal, a gente sabe que professor é um ser sagrado. E aí, na reunião com essa orientada, ele falou uma coisa que eu não esqueço mais. Você tá achando que a gente tá falando de quê? É de milagre? É de quê? É de achismo? Então, você fala pro seu professor para ele parar de achar e ele estudar. Então, é sobre isso. A ciência, eu acho que cada vez mais ela está presente. A ciência Ela ela comprova comprova. seus efeitos. Ela não é achismo, né? Eu acredito. A gente está só sendo um porta-voz, de fato, que nem eu falei. Isso, Que a transmitindo, gente né? tem Conhecimento. essa vivência desde criança. A gente planta, a gente faz isso para os nossos pacientes. A gente vem da herança dos nossos ancestrais. A gente já tem essa vivência. E a gente está só
sendo porta-voz disso. Na verdade, é isso, Graças a né, Deus, o professor conhecimento Edson? não é nosso, E não. você está dando essa oportunidade pra gente. Isso, Obrigado. muito obrigado. E redes sociais, para quem quiser mais informação. Dr. Edson de Figueiredo e LCP Primato, né, Lucas? É isso. E da associação, para quem quiser saber mais alguma coisa. A associação, fala um pouquinho pra gente dela aí, professor A Edson. Abrapango, se não me falha a memória, ela foi em 2023, ela surgiu, né? E ela tem um dos fundamentos dela é democratizar o acesso a cannabis, né? Eu quando entrei de associado em março, doutor Lucas, eu era o associado 407. Hoje, graças ao bom Deus e um trabalho que vem sendo feito, um trabalhinho de formiguinha, mas é um trabalho insistente, a gente já está com mais de 2.000 associados entre pets e humanos, né? Então é uma maravilha a gente poder falar isso e que, se Deus quiser, com um trabalho sério que vem sendo desenvolvido, que a gente consiga alcançar um número maior de pacientes, né? E trazer felicidade, né? E tranquilidade, paz e bem-estar, né? Para uma sociedade que parece que transformou o cansaço numa coisa normal. A dor numa coisa normal, o sofrimento numa coisa Isso. normal, tudo é Né? fast food. E só relembrando uma coisa que uma vez a ilustre Mônica falou para nós, e eu não esqueço, ela falou assim, mas o recreativo também faz parte do lazer, também faz parte da saúde, cara. Então o brasileiro ele chegou num ponto do capitalismo que a gente está se culpando. Poxa, não posso tomar uma cervejinha aqui não, que senão... Não, peraí, essa cervejinha faz parte da tua saúde também. Você tem que planejar um tempinho no seu lazer, entendeu? Então, acredito que a gente não deve se cobrar. Entendeu? As pessoas falam, mas isso é recreativo. Sim, mas o recreativo também faz parte da sua saúde, Por do seu exemplo, bem-estar, né? é isso. Eu queria agradecer mesmo. Eu acho que é sempre uma oportunidade legal a gente, principalmente, trazer informação e tentar desmistificar algumas coisas. Né? Isso, Então, eu queria perfeito. agradecer mesmo a presença dos dois. E fazia tempo que eu não te via. Eu fiquei muito feliz de estar junto. Felipe. Graças a Deus, cara. 2 meses, esse povo tá doido, né? Maravilhoso, André, e você tá junto aqui. Agradecer demais o convite e, como o Lucas falou, o conhecimento não é nosso. A gente só é um alto-falante do Papai do Céu e está transmitindo isso aqui para a sociedade, né? Dizendo para vocês que medo é esse que a gente tem numa uma planta medicinal, que ela não é uma planta carnívora, não morde, não dá dentada, né? E que dentro dessa planta existem muitas moléculas de interesse farmacológico. Se não fosse por isso, em outros países a indústria farmacêutica não estava investindo tão pesado, né, em medicamentos. E só um adendo, assim, um medicamento que a associação proporciona, por exemplo, o óleo que eu consumo, com frete, sai na faixa de 389. Né? Só para quem estiver nos assistindo ter noção, um medicamento da indústria farmacêutica com a composição semelhante ao óleo da associação Abrapango está na faixa de R$ 2.500, né, R$ 2.700. Então, tem alguém interessado nessa diferença, né? Só não somos nós. Até mesmo porque a Abrapango é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos. Né? E ela tem esse papel aí de atender, tem um cunho social também, né? Tem os pacientes que são atendidos 0800, desde que eles tenham o nome no CAD único, comprovem, né, que não tem condição de aderir ao tratamento. O tratamento deles é, né, fornecido sem ônus nenhum. Então, muito obrigado, André. Muito obrigado, doutor Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que só agradeço. Que presente. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, curso, tem um estúdio com chroma key, tem estúdio com cenário fixo, tem esse estúdio com podcast. Então dá para fazer muita coisa. E dizer que é isso. E até semana que vem.